Bombástico! O Tribunal de Contas de Henriqueta Chicano oculta as graves irregularidades detectadas nas adjudicações ao empresário Juan Carlos Barrabés. Tudo isso para proteger Begônia Gomes e Pedro Sanches. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares, com uma exclusiva importante. Uma exclusiva importante que revela também uma parte muito relevante do esquema judicial do presidente do governo, Pedro Sanches. Dessa trama judicial que também está acontecendo, nada mais nada menos do que no Tribunal de Contas. Muita atenção, porque temos uma informação gravíssima que vamos compartilhar com todos vocês, como sempre, mostrando as informações na tela para que vocês possam acompanhar. E que, sem dúvida, é muito sintomático do estado de corrupção generalizada que está acontecendo na Espanha, com o sanchismo e em todas as instituições públicas. Gravíssimo! Vamos compartilhar agora na tela. Você já tem uma imagem? Vamos começar pela imagem, porque eu acho que vale a pena começar pela fotografia. Aqui vocês podem ver Begônia Gomes com Pedro Sanches em um evento. Aqui, o já ex-procurador do Estado, Álvaro Garcia Ortiz. Aqui, à esquerda de amarelo, vocês têm a que foi vice-presidenta do governo, Carmen Calvo. E aqui, muito sorridente, está a atual presidenta do Tribunal de Contas, Henriqueta Chicano. E justamente essa história ela está relacionada com Chicano e com o Tribunal de Contas. Muita atenção! O Tribunal de Contas, presidido por Henriqueta Chicano, ocultou graves irregularidades detectadas ao fiscalizar os contratos públicos adjudicados ao empresário Juan Carlos Barrabés. Para proteger a esposa do presidente do governo, Pedro Sanches, que é Begônia Gomes. O titular do Juizado de Instrução número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga esses contratos, que ultrapassariam os 20 milhões de euros em um processo no qual Begônia Gomes está sendo acusada pelos crimes de tráfico de influência, corrupção nos negócios, apropriação indébita, exercício ilegal da profissão e desvio de verbas. Esses contratos, também investigados pela Procuradoria Europeia, foram adjudicados pela empresa pública Red ES, vinculada ao Ministério de Assuntos Econômicos e Transformação Digital, a empresas ligadas a Barrabés, como Innovanext e The Valley Digital Business School. Vocês já sabem que muitas vezes elas iam em consórcio, né? Bom, as fontes do Tribunal de Contas que consultamos nos dizem que o conselheiro do 4º Departamento de Fiscalização foi indicado por indicação. O Partido Popular, José Manuel Otero Lastres, elaborou um relatório para fiscalizar os contratos adjudicados pela empresa pública Red ES, entre outros, ao empresário Juan Carlos Barrabés. Otero Lastres encaminhou para observações o anteprojeto desse relatório que alertava sobre gravíssimas irregularidades detectadas nas adjudicações feitas a Barrabés. Foi então que a presidente do tribunal, Henriqueta Chicano, e outras conselheiras de esquerda ameaçaram Otero Lastres de votar contra o relatório na sessão plenária. Se não fossem omitidas ou suavizadas as referências concretas a essas irregularidades nos contratos de Barrabés, o conselheiro Otero Lastres então reescreveu o relatório de fiscalização sem incluir as referências diretas às adjudicações de Barrabés, e ele foi votado na sessão plenária. Os conselheiros indicados pelo PSOE e pelo PP votaram a favor e o próprio Otero Lastres, para demonstrar sua discordância com a ameaça, absteve-se. Posteriormente, ele redigiu um documento que deveria ser anexado ao relatório, explicando os motivos dessa abstenção. Vale ressaltar que esse documento ainda não foi incluído pelo Tribunal de Contas no relatório publicado no site. Onde deveria estar? No mesmo lugar? Fontes consultadas destacam que Chicano e os demais conselheiros de esquerda do tribunal seguiram um critério político, com o objetivo de ocultar as graves irregularidades detectadas nas licitações feitas para Barrabés, que atualmente estão sendo investigadas pela Justiça. O que aconteceu no Tribunal de Contas é um verdadeiro escândalo. Tudo isso com o único objetivo de proteger a esposa do presidente do governo, Begônia Gomes. Isso é gravíssimo, relatamos em medidas cautelares, e foi exatamente o que ocorreu.
Este canal existe para revelar tudo o que o poder esconde. Gravíssimo! Eles escondem, em um relatório prévio de fiscalização do Tribunal de Contas, as irregularidades detectadas nas adjudicações ao empresário Juan Carlos Barrabés, pelos quais Begônia Gomes está sendo investigada pela Procuradoria Europeia e pelo juiz Peinado. E essas referências são diluídas no relatório final, omitidas. Muito grave o que estamos contando. E o que diz no final o relatório. Esse relatório já suavizado, então. O chamado relatório de fiscalização dos procedimentos de gestão e controle implantados pela entidade pública empresarial ERRED para a execução do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência relativo ao período de 2021 a 2024 foi aprovado pelo Tribunal de Contas no último dia, 26 de fevereiro. Durante o período fiscalizado, a REDES gerenciou um orçamento de 4 bilhões 345 milhões de euros, dos quais 3 bilhões e 67 milhões correspondem ao programa Kit Digital, destinado a impulsionar a digitalização de pequenas empresas, companhias e autônomos. Por meio de vouchers de auxílio, do orçamento total haviam sido executados 4,046 bilhões de euros até 31 de dezembro de 2024. O relatório final conclui que, nessa data, o nível de execução dos pagamentos era baixo. Haviam sido pagos 1,016 bilhões, ou seja, 25% do orçamento executado, restando pendentes 3 bilhões e 30 milhões, principalmente vinculados ao programa Kit Digital. Entre os motivos para o baixo nível de pagamento deste programa está o cumprimento dos prazos específicos dessas ajudas. O Tribunal de Contas inclui no relatório final que REDES se ajustou, em geral, ao previsto na normativa aplicável na gestão das ajudas, convênios e contratos. No entanto, em relação às ajudas que representam 90% do total do orçamento executado, o relatório detecta que uma parte muito pequena dos beneficiários do programa Kit Digital não poderia ter essa condição. O relatório considera que os procedimentos de gestão, os sistemas de informação e a estrutura organizacional implantados pela REDES cumprem as exigências previstas para a execução. Como prevenir fraude, corrupção e conflitos de interesse, embora o relatório identifique oportunidades de melhoria nos procedimentos, ele também aponta aspectos que podem ser aprimorados. Em relação à metodologia e às ferramentas para a avaliação e acompanhamento desses marcos e objetivos, especialmente os relacionados ao programa Kit Digital. O relatório faz recomendações destinadas a melhorar o planejamento, reforçar os controles internos, atualizar as informações registradas nos sistemas de acompanhamento e garantir a adequada identificação do financiamento. Como vocês podem ver, como podem comprovar, nem uma única menção às irregularidades detectadas nos contratos públicos adjudicados ao empresário Juan Carlos Barrabés, o amigo de Begônia Gomes e de Pedro Sánchez, o amigo de Begônia Gomes e Pedro Sánchez, que recebeu inúmeros contratos no valor de mais de 20 milhões de euros de entidades públicas na Espanha. E que esses contratos, como eu dizia, estão sendo investigados pelo titular do Juizado de Instrução número 41, de Madrid, Juan Carlos Peinado, onde Begônia Gomes está penta e acusada por 5 crimes. E esses contratos também estão sendo investigados pela Procuradoria Europeia. Apesar disso, a política também se impõe em um tribunal, no Tribunal de Contas. E a presidente de esquerda, Henriqueta Chicano, para encobrir, para proteger Begônia Gomes e Pedro Sánchez, omite as irregularidades detectadas. Muita atenção, porque isso é gravíssimo, e veremos quais consequências isso pode ter. Porque o que foi feito é diluir essas deficiências no relatório final, para que não fique preto no branco, claríssimo. Essas graves irregularidades detectadas no empresário Juan Carlos Barrabés, que, obviamente, atingiriam o presidente do governo e sua esposa. Enfim, informação exclusiva, muito grave, que trago ao conhecimento de todos vocês aqui através de medidas cautelares. Até aqui, esta edição de Medidas Cautelares. Por favor, deixem a opinião de vocês sobre essa corrupção generalizada que estamos sofrendo na Espanha.
É impressionante quando achamos que já vimos de tudo, um novo escândalo nos surpreende. Agora temos todo um Tribunal de Contas seguindo objetivos políticos, diretrizes políticas para salvar o presidente do governo e sua esposa. É uma vergonha, isso deveria ter consequências. Isso é para que Henriqueta Chicano, a presidente do Tribunal de Contas, renuncie imediatamente. É uma grave irregularidade e que possivelmente também deveria ser investigada, não sabemos se criminalmente, mas sim investigada de qualquer forma, porque isso não pode ficar assim. Muita atenção às consequências que essa informação pode ter e que nós confirmamos em primeira mão. Deixem suas opiniões. Vocês já sabem que podem compartilhar este vídeo com quem quiserem, com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, e eu sei que muitos de vocês realmente fazem isso. Muito obrigado! Vocês também podem se tornar sócios para apoiar este canal por menos de 3 euros mensais. Vocês já sabem que já passamos dos 100 e poucos sócios, muito obrigado, e vocês também podem ser sócios como Supremos, por menos de 7 euros por mês. Tudo isso para apoiar este projeto, este canal de medidas cautelares que vocês fazem junto comigo. Vocês também podem colaborar via Bicium no 627556370. Da 627-5563. E já sabem, o mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até logo, obrigado!